Fala pessoal, nessa videoaula então a gente vai entender um pouco como funciona o Event Loop e também o Set Timeout e o Set Interval. A gente precisa entender primeiramente, conforme o sistema aqui que está sendo mostrado, que o JavaScript ele é single thread e além disso ele é totalmente síncrono. Tá? O que significa isso? Ele só executa um código por vez. Então você pode colocar vários códigos, por mais que seu processador tenha capacidade de processar, ele vai executar um código por vez. Bem, então o que vocês podem ver que ele vai executando uma thread de cada vez, independente do nível de processamento que você tenha, e o restante vai ser colocado numa fila aqui, tá? Isso em ordem, na ordem que aparece no seu código, é a chamada sincronia ali, a parte síncrona do JavaScript. Existem algumas formas que a gente vai ver aqui, que é de executar funções de forma assíncrona. Né? Nós vamos ver aqui a questão dos eventos e também entrando aí no Set Timeout e no Set Interval. Vamos ver isso na prática então. Então, turma, como eu falei, o JavaScript ele é basicamente síncrono. Existem algumas formas de a gente utilizar ele assíncrono que nós vamos ver aqui, mas o padrão dele é seguir uma sequência lógica ali de comando. Vamos reparar aqui então. Ó. Se eu der um console.log hello e der um console.log Word, a lógica é que ele vai seguir primeiro esse e depois esse na sincronia, né? Então vocês reparem aqui, ó, hello e word. Se eu desse aqui, por exemplo, um for let i igual a 0, i menor do que 10, i mais, e desse um console.log nesse i e atualizasse aqui, repare que ele vai executar o hello, depois ele executa, né, o contador aqui e depois o word. Então ele vai seguindo essa sequência. Acontece que às vezes o interessante é a gente não utilizar essa forma síncrona, e sim a assíncrona, através de eventos, né, ou através do set intervals ou set timeout, que nós vamos ver aqui na sequência. Por quê? Vamos supor que aqui, ao invés de 10, eu tivesse aqui 3.000 o meu contador. Ele vai seguir na ordem síncrona, né? Reparem aqui, ó, ele apareceu o hello, o contador, e repare que o word ainda não apareceu. Ó. Depois de alguns segundos, o word apareceu aqui para mim. Então, quando a gente tem uma requisição com um processamento muito grande, o seu site vai ficar travado até que essa sequência síncrona seja concluída, né? Então, às vezes, você vai perder ali alguns segundos preciosos ali para exibir alguma informação para o seu usuário. Como eu poderia trabalhar com esse mesmo sistema aqui de forma assíncrona? Eu poderia usar, por exemplo, um evento. Então vamos criar aqui no nosso HTML um button com ID btn, tá? Vai ser um button comum aqui e vamos criar um evento para ele. Repare aqui, ó. Eu vou criar aqui a function counter, tá? Então criei aqui a function counter e vou jogar isso daqui aqui para dentro. E no fim eu vou dizer, deixa eu só receber essa variável aqui, let btn vai receber doc.query selector btn. Então recebi meu botão aqui e vou dizer o seguinte, ó, btn.add event listener, click, vou chamar a função counter e vou dar um false aqui para o bubbling and capturing. Então aqui eu estou chamando um evento, né? Estou colocando um evento na escuta aqui, ó. Dessa forma aqui, turma, eu estou trabalhando de forma assíncrona. Vocês vão ver aqui, ó. Vou atualizar. Repare que agora, ao invés dele já exibir o contador para mim, ele chamou o hello, né? Então ele veio aqui e chamou o hello, passou a forma assíncrona, né? Que ele não lê de forma síncrona, e sim assíncrona um evento, e ele veio para cá e chamou o word. E agora, minha tela, meu site está carregando normalmente, eu não tenho aquele travamento por causa do for. Na hora que eu precisar de usar o for, através de um evento, eu vou dar um clique aqui e ele vai chamar para mim. Então vocês repararam a diferença aí de síncrona e assíncrona. Então ele veio aqui, colocou esse evento em escuta, né, de forma assíncrona, e depois chamou o word. Então, sempre que possível, situações que tenham muitas requisições, como no exemplo aqui, a gente deve colocar de forma assíncrona, tá bom? Outra forma da gente trabalhar de maneira assíncrona é utilizando o set timeout e o set interval, tá? Deixa eu só diminuir essa contagem aqui para a gente não ter muito problema. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos ver aqui, ó.
Se eu jogar aqui um set timeout e chamar a minha mesma função ali, counter, né? O set timeout é um método onde você chama o manipulador de eventos e depois você chama aqui o tempo. Então vou colocar aqui, por exemplo, em 3.000 segundos. Isso aqui é milissegundos, tá? Então 3.000 quer dizer 3 segundos. Reparem aqui, ó, ao atualizar, ele vai chamar de forma síncrona o hello, o word, e depois de 3 segundos ele vai chamar a minha função counter. Então vocês repararam que também está de forma assíncrona. Por exemplo, eu posso colocar isso aqui no início, ó. Vou jogar esse set timeout para o início aqui da minha sentença. Então ele vai chamar o set time, vai colocar ele naquela fila de eventos, né? E depois que ele passar esses 3 segundos que ele vai colocar de forma assíncrona. Vejam aqui, ó. Chamou o hello world, chamou o hello e word, né? E depois sim de 3 segundos de forma assíncrona, ou seja, não seguindo uma ordem, ele vai chamar o meu evento aqui. A diferença do set timeout para o set interval é que o set interval ele recebe o mesmo manipulador e a contagem, só que o set interval ele vai repetir isso toda hora. Então, a cada 3 segundos ele vai jogar outro evento de forma assíncrona. Então vejam aqui, ó, vou atualizar, hello e word, aí ele vai 3 segundos, ele chamou uma vez a minha função counter, deu 3 segundos, ele chama outra vez, repare o 0 aqui, ó, vai dar mais 3 segundos, ele vai chamar outra vez, olha o tanto de vezes que ele já chamou aqui, ó, e vai seguindo isso toda hora, ó. Vai chamar outra vez e vai seguindo, repare o tanto de vezes que ele já chamou aqui, ó. Então a diferença é essa, o set timeout ele executa uma vez apenas e o set interval ele executa várias vezes. Qual que é as vantagens e desvantagens de usar um ou outro? Eu sempre prefiro usar o set timeout porque o set timeout ele abrange aí uma ação que é a ação recursiva, onde eu posso ficar chamando a função várias vezes, chamando ele mesmo várias vezes e consigo parar a hora que eu quiser. O set interval não, ele vai toda hora vai executando isso aqui sem parar, tá? E outra coisa, o set interval, às vezes, ele sempre vai encavalando o meu manipulador aqui. Vamos supor que você tem uma queda de internet, etc. Ele vai continuar encavalando isso até a hora que voltar a internet e vai vir aquele tanto de evento de uma vez. Então, como que eu pode-se trabalhar com set timeout, né, de forma recursiva aqui? Vamos comentar então isso tudo aqui em cima, ó. Vamos comentar tudo e vamos fazer aqui uma outra função aqui, ó. Eu vou ter aqui a let i recebendo 0 e vou ter uma function aqui que vai ser a counter, tá? E essa counter ela vai incrementar esse i e vai dar um console.log nesse i, tá? Então ela vai somar um nesse i aqui e depois vai dar um console log. No fim aqui eu vou chamar ela, tá? Vamos fazer um temporizador aqui, ó. Atualizando, me deu só um, né? Agora, o que eu poderia fazer aqui de interessante, ó, que é a forma recursiva do timeout. Aqui dentro, eu poderia chamar o set timeout, chamando a própria função onde ele está inscrito, que é a counter. Então, olha só, isso aqui que é o método recursivo. Eu chamo ele aqui dentro. Então, eu vou chamar o counter a cada 1 segundo. Vocês vão ver aqui, ó, vou atualizar, que a cada 1 segundo ele vai somando um no i aqui para mim, ó. Então, se vocês repararem, isso aqui é a mesma coisa do set interval. Esse método recursivo do timeout é a mesma coisa do set interval. Cada um intervalo ele vai fazendo esse chamado da função novamente. Só que a grande vantagem de utilizar assim, ao invés do set interval, é que eu tenho aqui uma forma de parar esse intervalo a hora que eu quiser. Poderia, por exemplo, vir aqui e dizer que quando i for maior do que 5, se i maior do que 5, return, né? Vou dar um return vazio aqui. Então, ele vai seguindo, né? Se o i for maior do que 5, ele já vai retornar vazio. Vocês lembram que uma função, após o retorno, ela não executa mais. Então, vamos testar aqui, ó. Olha lá, chamou 1, chamou 2, o 3, o 4 e o 5. Ele chamou um a mais aqui porque eu coloquei maior, né? Vou colocar maior ou igual aqui, atualizando. 1, 2, 3, 4, 5 e parou a minha contagem. Então, utilizando o set timeout de forma recursiva,
Eu consigo utilizar intervalos definidos, igual set interval, só que a vantagem é que eu consigo parar a hora que eu quiser. Bom, então sempre que você for precisar de fazer uma execução com um certo intervalo, utilize o set timeout de forma recursiva, igual eu demonstrei aqui, tá certo? Por hoje é só, turma. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.